Então, boa noite, meus irmãos, a paz do Senhor a todos aí. Queria que vocês abrissem aí comigo em Marcos, no capítulo 12, a partir do versículo 38. Marcos, no capítulo 12, a partir do versículo 38. E aí, quando vocês acharem, me dão um sinalzinho aí, a gente faz a leitura. E eu peço que vocês fiquem com as suas Bíblias abertas aí, por gentileza, tá? Para a gente observar o que esse texto tem para dizer para a gente aí. Então diz assim, Marcos capítulo 12, versículo 38. E ao ensinar, dizia ele: guardai-vos dos escribas, que gostam de andar com vestes talares e das saudações nas praças, e das primeiras cadeiras nas sinagogas, e dos primeiros lugares nos banquetes, os quais devoram as casas das viúvas e, para o justificar, fazem longas orações. Estes sofrerão juízo muito mais severo. Assentado diante do gasofilácio, observava Jesus como o povo lançava ali o dinheiro. Ora, muitos ricos depositavam grandes quantias. Vindo, porém, uma viúva pobre, depositou 2 pequenas moedas correspondentes a 1 quadrante. E chamando os discípulos, disse-lhes: em verdade vos digo que esta viúva pobre depositou no gasofilácio mais do que o que fizeram todos os ofertantes, porque todos eles ofertaram do que lhes sobrava. Ela, porém, da sua pobreza deu tudo quanto possuía, todo o seu sustento. Olha, é interessante isso aqui, né? E eu quero até fazer uma introdução que nós observamos hoje no mundo em que nós vivemos. Muita gente em busca de holofotes, né? Em busca de sucesso, em busca de fama, de prestígio. Existem pessoas que fazem coisas mirabolantes até para serem vistas, né? Serem notadas, para terem ali seus 15 segundos de fama, vamos dizer assim. Elas são capazes de ofender pessoas nas redes sociais ou cara a cara mesmo, né? De matar, mentir, né? São capazes de praticar coisas ilegais, né? São capazes de praticar até pornografias. A gente sabe que as pessoas são capazes de fazer isso para obter ali um pouquinho de fama, de sucesso, de serem vistas, né? Enfim, tudo isso em nome da fama. Tem um apresentador famoso que ele diz assim, tudo pela audiência da TV brasileira. O que isso significa? Que ele é capaz de fazer tudo para que ele tenha a audiência do povo brasileiro, que ele tenha a audiência da televisão. Mas só que quando a gente olha para o Evangelho, né, a gente olha para a palavra de Deus, a gente vê que o Evangelho é completamente diferente disso. Jesus ele vai nos dizer lá em Mateus no capítulo 23 e no versículo 12, ele diz assim: quem a si mesmo se exaltar será humilhado, e quem a si mesmo se humilhar, este será exaltado. Em outra oportunidade, Jesus ele também vai dizer, no Mateus capítulo 20, versículo 26, quem quiser tornar-se grande entre vós, será este o que vos sirva. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será vosso servo. Tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Então esse texto aqui de Marcos, que nós acabamos de ler, no capítulo 12, versículo 38, ao 44, ele vai nos ensinar por que nós não devemos buscar os holofotes e as honras dos homens, né? Mas sim, nós devemos buscar dar a Deus a honra e a glória que é devida a Ele. Se você observar comigo aí, no versículo 35, um pouquinho antes, Jesus ele estava ensinando no templo. Olha lá, diz que Jesus ele estava ensinando no templo. E ali ele fala, né, sobre o filho de Davi, tal, ele discorre sobre isso. E no versículo 37 diz que a grande multidão o ouvia com prazer. Então estava sendo prazeroso ouvir Jesus falar naquele dia. E aí a gente vê no versículo 38 que Jesus ele continua o seu ensino, né? E diz lá no versículo 38, e ao ensinar, Jesus dizia: guardai-vos dos escribas. Então, olha, o que nós temos aqui é um alerta que Jesus ele está fazendo aos seus discípulos, aquelas pessoas a quem ele estava ensinando. Então, esse alerta, a primeira coisa que ele fala: guardai-vos dos escribas.
E esse era um alerta para ter cuidado com eles. Para ter cuidado com quem? Com os escribas. Para ficar alerta, ficar atento com os escribas. Primeiro, a gente precisa saber quem que eram os escribas que qual Jesus fala para a gente ter cuidado com eles. Então, esses escribas, eles eram homens que copiavam e interpretavam a lei, né? Em Mateus, que é o texto paralelo aí que nós vamos utilizar muito também, o Mateus capítulo 23, no versículo 2, Jesus ele diz assim, ó, que eles exerciam esse ofício que tem autoridade de interpretar a lei. Lá em Mateus ele vai dizer que os escribas, né, e os fariseus, eles se assentaram na cadeira de Moisés. Não porque foi Deus que deu esse ofício para ele, mas porque eles sentaram por conta própria. Eles sentaram na cadeira de Moisés, ou seja, eles tinham esse ofício, né, de interpretar a lei, de copiar e interpretar a lei. Segunda coisa, eles eram chamados de doutores ou mestres da lei. Eles estudavam a lei ali, né, tinham conhecimento da lei. Nós poderíamos dizer que os escribas e os fariseus hoje eles seriam os teólogos, né? Seriam os teólogos de hoje, os intérpretes da lei. Então, naquela época, se a gente for comparar, é isso que os escribas eram, os intérpretes da lei. Então, por que Jesus ele alerta para que aquele povo, os seus discípulos, eles tivessem cuidado com os mestres da lei? Né? Que motivo que Jesus ele tinha para falar assim, olha, cuidado, né? Guardai-vos dos escribas. E Jesus ele vai nos informar que eles gostavam. Olha o que diz o texto aí no versículo 38. Eles gostavam. Até no outro texto paralelo em Lucas, vai dizer que eles apreciavam. O texto de Mateus vai dizer que eles amavam. E o que eles tanto gostavam, tanto apreciavam e tanto amavam? Primeira coisa, primeiro motivo, Jesus vai nos alertar que eles gostavam, eles tinham desejo por notabilidade e por reverência. Eles queriam ser notados e reverenciados. Isso fica claro aí quando Jesus diz assim, ó, que eles gostam de andar com vestes talares. Essas vestes talares eram túnicas, né, que os escribas ali, esses doutores da lei, eles usavam essas túnicas longas, né, que iam até o calcanhar ali, porque geralmente a túnica normal ela ia um pouquinho para baixo do joelho, né? Mas eles queriam usar essas túnicas aí para ser diferenciado, né? Serem notados. E essas túnicas eram usadas para mostrar piedade e erudição, ou seja, para mostrar que eles possuíam o conhecimento, a sabedoria, né? Eles possuíam aquele conhecimento da palavra de Deus. Então, quando você via um escriba, né, vestido com suas vestes longas, de longe você já sabia, ó, aquele ali é o mestre da lei. Aquele ali é um doutor da lei, né? E a segunda coisa que vai dizer pra gente aí, Jesus, é que eles gostavam, ó, das saudações nas praças. Versículo 38, o finalzinho, vai dizer isso aí, ó. O que era isso, as saudações nas praças, né? Naquele tempo existia essas praças ou esse pontos de comércio, né? Que tinha muita gente, andavam muitas pessoas nesses lugares, né? E os escribas, eles passavam por lá para serem cumprimentados, né? Os cumprimentos e as honras, eles queriam receber essas honras dos homens. Eles queriam ser notados, reverenciados por eles, né? Em Mateus, que é o texto aí que eu falei, o paralelo, Mateus 23, versículo 7, até se você quiser deixar ele aberto aí também, marcar com o seu dedinho aí, nós vamos utilizar bastante ele aí. Mateus 23 e versículo 7, Jesus ele vai dizer assim, ó, que os escribas e os fariseus, eles adoravam, né, esses cumprimentos, os serem chamados mestres pelos homens. Então eles adoravam ser cumprimentados nas praças, eles adoravam essa saudação, essas saudações que o povo fazia, essa reverência que o povo tinha, né, com eles, né? Eles adoravam ser chamados de doutores da lei, de mestres da lei. Aí a segunda coisa que Jesus ele vai nos alertar para termos cuidado, né? Para alertar do que os escribas eles gostavam. Eles tinham desejo por destaque e honra. O versículo 39 ele nos mostra isso. Vai dizer aí no versículo 39 a primeira coisa. Eles gostam das primeiras cadeiras nas sinagogas. Os escribas e os fariseus, eles amavam as primeiras cadeiras, aquelas cadeiras de destaque.
essas primeiras cadeiras eram assentos onde dava para ver toda a congregação, né? E ser visto por ela também. Hoje em dia, você já, principalmente vocês aí, devem saber, né? Aquelas cadeiras que ficam no fundo do púlpito lá, onde sentam os obreiros, né? Os presbíteros, os ministros, né? Eram mais ou menos esse tipo de assento que eles gostavam. Eles gostavam de destaque. Eu lembro até hoje que um dia eu estava na igreja e tinha um banco vago, assim do meu lado. Não era dos primeiros bancos não, mas era um pouquinho ali na frente. E aí chegou um irmão e sentou do meu lado assim e ficou um tempinho, mas depois ele pediu para chamar um obreiro. Aí um obreiro veio até ele e ele falou assim, olha, eu queria sentar lá no púlpito. Aí o obreiro perguntou para ele assim, mas quem é você? Ele falou, não, sou presbítero tal, da igreja tal, e eu queria sentar lá no púlpito. Aí o irmão foi lá, comunicou o pastor falou, não, mas era um congresso, né? Não, mas o púlpito tá cheio, não tem lugar. Não tem lugar, que já tá cheio, não tem como colocar mais gente aqui. Só que o irmãozinho falou, não, se vira, arruma um lugar porque eu quero sentar lá em cima. Aí foram lá, o obreiro pegou uma cadeirinha de plástico e colocou lá em cima para o irmão sentar. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, assim era também os escribas. Eles queriam destaque, né? Eles queriam o lugar onde eles ficassem em evidência, né? Por isso que Jesus fala aí que eles amavam as primeiras cadeiras na sinagoga, que eram os templos, né? Lá no tempo antigo. E aí a segunda coisa que ele fala aí, que eles tinham o desejo por honra, que ele vai falar, eles amam também as primeiras cadeiras nos banquetes. O que eram essas primeiras cadeiras nos banquetes? Antigamente era dada festas, né? Você já deve ter visto o filme, né? Na televisão com aqueles banquetes gigantes, aquelas mesas, né? De palácio e tudo mais, aquelas mesas que parece que não tem fim. Então o anfitrião da festa davam esses banquetes, essa festa, e quem se assentava na cadeira do lado deles assim, era o lugar onde tinha, ou significava honra, né? Tinha importância aqueles lugares lá. A gente costuma dizer que quem senta na ponta da mesa paga a conta. Quem sentava do lado do que pagava a conta era muito importante. Aquele homem tinha honra. E Jesus está dizendo para nós aqui que os escribas e os fariseus, eles amam esses lugares. Eles amam ter essa honra. E aqui nós já podemos tirar uma lição. O alerta que Jesus faz em relação aos escribas não é pelo simples fato de alguém ser tratado com respeito ou reverência, né? E nem é pelo fato de alguém se assentar na primeira cadeira da igreja ou no púlpito. Não é isso. Mas o alerta que Jesus faz é em relação à motivação com que os escribas desejavam essas coisas. Mateus capítulo 23, versículo 5, Jesus vai nos dizer qual é a motivação com que eles faziam essas coisas, com que eles desejavam tanta honra, tanta notabilidade, tanta reverência, tanto destaque. E Mateus 23, 5 diz assim, eles praticam, porém, todas as coisas, as suas obras, com o fim de serem vistos pelos homens. Essa era a motivação que movia o coração dos escribas. Era o orgulho e o amor pela honra humana. E quantas pessoas nós não vimos, né, no nosso meio desejosos por notabilidade, querendo a honra dos homens, né? Isso era que Jesus estava dizendo em relação aos escribas, a motivação com que eles desejavam essas coisas. Mas olha o que é interessante, o que mais me chama a atenção, é o terceiro motivo que Jesus dá para que os seus discípulos tomassem cuidado com o que os escribas e os fariseus estavam fazendo. Jesus ele pronuncia agora um juízo severo, né, contra esses doutores da lei. E você vê comigo aí no versículo 40, que Jesus vai falar que eles são traficantes da religião e hipócritas. E eu vou provar para vocês. Ele diz assim no versículo 40, os quais devoram as casas das viúvas. Olha só para você ver aí. Jesus, ele fala que os escribas e os fariseus, eles devoram as casas da viúva. E Bernardo, mas o que isso significa?
Olha só, antigamente as viúvas, legalmente falando, elas não podiam tratar do inventário dos seus maridos que haviam morrido. Para tratar desse inventário, elas precisavam de um representante legal para fazer isso. Então, aí surgia os bonitão dos escribas e dos fariseus, para se apresentar como esses defensores das viúvas, como esse representante, né, legal. Porém, eles saqueavam, eles roubavam os bens das viúvas. Era isso que acontecia. Eles se apresentavam como os representantes, como, vamos supor, um advogado dessas viúvas que não podiam, né, responder legalmente pelo inventário de seus maridos, e eles roubavam todos os bens dessa viúva. Então, o que Jesus está falando? Que eles eram ladrões, gananciosos, exploradores, ávidos por dinheiro, traficantes da religião. Parece que quando eu estou contando a história dos escribas e dos fariseus, parece que eu estou falando da igreja brasileira, né? Mas não, é exatamente os escribas e os fariseus. Eles eram traficantes da religião. Talvez isso soa forte, mas é o que Cristo está falando em outras palavras aqui para a gente. Mas Jesus vai dizer que eles também eram hipócritas. E você pode ver aí, ó, que depois ele vai dizer assim, ó, para o justificar, fazem longas orações. Olha só o que Jesus está falando, que para os escribas e os fariseus, para justificar os crimes que eles cometiam, eles tentavam demonstrar uma espiritualidade bonita, fazendo longas orações. No entendimento deles, quanto mais longa a oração, mais piedosos eles se tornavam, né? Mais misericordiosos eles se pareciam. Mas eu tenho uma observação para fazer para você aqui. Mais uma vez, perceba comigo aí, que o problema não é o tempo de oração. Não é você entrar para o seu quarto e você orar 1 hora, 2 horas a Deus. Não é esse o problema. O problema não é o tempo da oração que os escribas faziam, e sim a motivação dessa oração extensa. A motivação do coração deles era de aparência, era tentar ser, com a sua oração longa, parecer piedoso, né? E Jesus vai dizer, guardai-vos dos escribas, pois eles são hipócritas. E Jesus termina dizendo, estes sofrerão juízo muito mais severo. Os escribas e os fariseus, que eram os doutores da lei, né? Eles estudavam e tinham o conhecimento da lei. Eles conheciam toda a lei de Moisés. Porém, eles usavam de sua posição e do conhecimento das escrituras para agir sem amor com o próximo, né? Para pecarem. E quantas pessoas nós não vemos aí que são doutores da lei, são conhecedores da lei, os intérpretes, os cristãos, que usam do seu conhecimento da lei para pecarem contra Deus, para pecarem contra o seu irmão, para não usar de misericórdia. Jesus está dizendo assim que eles aparentavam ser os homens mais piedosos do mundo. Porém, eles eram tão cruéis e impiedosos quanto possível. Eles tinham a aparência de homem piedoso. Eles gostavam de usar suas vestes longas. Eles gostavam dos primeiros lugares, dos destaques. Mas só que eles eram traficantes da religião e hipócritas. Mas, continuando, Jesus ele diz que isso não passará impune. Eles sofrerão um juízo muito mais rígido de Deus. E é assim que os nossos líderes religiosos eles podem esperar. Eles vão passar por um juízo muito mais rígido de Deus. E aqui eu tenho outra lição que eu aprendo com o que Jesus fala sobre os escribas e os fariseus. Que, primeiro, o erro dos líderes religiosos e corruptos do nosso tempo também é achar que eles podem enganar a todos, achar que eles podem enganar todo mundo, inclusive a Deus. E eu digo para você o seguinte, que os homens eles podem até ser enganados, podem enxergar somente aquilo que é nítido aos seus olhos, somente aquilo que eles veem. Por isso os homens são enganados, porque o homem ele não conhece o coração do outro homem. Ele não conhece o coração da pessoa que está olhando. Inclusive, eu não sei o que está passando no coração de vocês aí,
Não sei nem se vocês estão prestando atenção no que eu estou falando. Eu não sei, eu não posso ver o coração de vocês. Eu não posso saber o que passa na mente de vocês. Mas nós sabemos que Deus, Ele vê até aquilo que está mais oculto e escondido do nosso coração, mais profundo no nosso coração, Deus, Ele pode ver. Então, por mais que nós aparentamos uma espiritualidade bonita, uma espiritualidade saudável, mas na verdade nós não temos nada disso, Cristo, Ele sabe, Ele conhece. E você pode observar aí, ainda em Mateus, capítulo 23 e no versículo 17, observa o que Jesus diz aí a respeito dos escribas e dos fariseus. No versículo 27, ele vai dizer assim, ó: ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora se mostram belos, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos e de toda a imundície. Assim também vós, exteriormente pareceis justos aos homens, mas por dentro estáis cheios de hipocrisia e de iniquidade. Olha só o que Jesus ele fala sobre os escribas e os fariseus. Que eles parecem os túmulos todos adornados, bonitinhos, bem pintados, né? Inclusive a palavra caiado é que na época eles pintavam os túmulos de cal, né? Ficavam branquinhos, bonitinhos, mas que por dentro eles estavam cheios de ossos de mortos e de toda a imundícia. Será que isso é uma lição para nós também? Como é que está o nosso corpo por dentro? Como é que está o nosso coração? Ou será que nós aparentamos só uma bela espiritualidade, mas por dentro nós estamos cheios de podridão, imundícia, pecado? E a lição que eu tenho aqui é que o juízo de Deus é duro e é inevitável para quem usa do conhecimento das Escrituras para traficar por causa própria. O conhecimento de Deus vai ser muito duro, ele vai ser severo, ele vai ser terrível para quem usa do conhecimento das Escrituras para traficar por causa própria. Olha só, para você ver uma coisa bem interessante, que eu vejo aqui que depois que Jesus ele termina de fazer esse alerta, né, contra os doutores da lei ali, ele retira, ele vai para outro lugar, que é no versículo 41, você pode ver aí que ele se retira, vai para outro lugar do templo ali, e ele está sentado diante do gasofilácio, ou seja, do local onde eram postas as ofertas, né? E aí eu vejo que uma coisa legal que Jesus ele está fazendo é que ele observava. Olha o que diz aí o texto, né? Que Jesus está sentado diante do gasofilácio e ele observava. Então Jesus ele estava observando. E o que Jesus ele estava observando? Primeira coisa que nós vemos aí que Jesus estava observando: como o povo lançava ali o dinheiro. Ou seja, como o povo trazia suas ofertas ali no gasofilácio. O versículo 41 vai dizer isso aí. Segunda coisa, Jesus ele observa que tem muitos ricos depositando grandes quantias ali também. Olha, o versículo 41 vai dizer isso aí. E a terceira coisa que eu vejo que Jesus está observando aí é que ele viu uma viúva pobre depositar 2 moedas de cobre que possuía um valor insignificante para a época, vamos dizer assim, né? Essas 2 moedas aí, que é correspondente a um quadrante que ele está dizendo, eram 2 moedas que juntas elas tinham um valor 64 vezes menos valiosa que o denário. Esse denário aí era uma moeda que ela correspondia a um dia de salário, um dia de trabalho, né? Quando um patrão ia pagar os seus trabalhadores, no dia ele dava um denário que era correspondente ao salário desse dia de trabalho dela aí. Então essas 2 moedinhas eram 64 vezes menos valiosas do que um dia de trabalho, ou seja, não valia nada, era insignificante. Mas até aqui está tudo normal. O que Jesus observa aqui, a gente podia, se a gente tivesse sentado lá junto com ele, a gente podia observar também, né? Qualquer um que estivesse observando ali veria as mesmas coisas que Jesus viu. Mas existe uma coisa que só Jesus ele pôde enxergar. Só Jesus ele pôde ver.
E nós vamos ver aí no versículo 43 que o que só Jesus viu. Diz assim, ó: e chamando seus discípulos, disse: em verdade vos digo que esta viúva pobre depositou no gasofilácio mais do que os fizeram todos os ofertantes. Ou seja, Jesus ele diz que aquela viúva pobre que depositou 2 moedinhas que naquela época eram insignificantes, Jesus ele vai dizer que ela ofertou mais do que todos os ofertantes daquele dia. Olha só, passaram ricos por lá, né? E depositaram, Jesus disse que depositaram grandes quantias. E aquela mulher que muitos poderiam julgar ter dado uma oferta insignificante, que não valia nada. Jesus agora diz que a oferta dela é maior que todas as outras ofertas. Por que Jesus ele julgou ter ela ofertado mais do que os outros ofertantes? O que levou Jesus a dizer que essa mulher deu mais do que os outros que tinham ofertado? E a resposta está no versículo 44, que ele diz assim, ó: porque todos eles ofertaram do que lhes sobrava. Ela, porém, da sua pobreza, deu tudo quanto possuía, todo o seu sustento. E aqui nós temos mais uma lição do que aprender. Nós vemos aqui um contraste claro com os escribas e com os fariseus, entre a falsa espiritualidade e a verdadeira espiritualidade. Quer ver? Eu vou fazer uma rápida comparação para você perceber junto comigo. Os escribas, eles desejavam o que os holofotes. A viúva não tinha sobre si nenhum holofote. Os escribas exploravam e roubavam os bens das viúvas. Já a viúva, ela era pobre e humilde. Os escribas ofertavam a Deus hipocrisia e falsidade espiritual. A viúva teve sua oferta aceita e bem avaliada por Jesus. Os escribas, Jesus vai dizer em relação aos escribas, Jesus alerta seus discípulos a não serem como eles, a não serem igual a eles, a terem cuidados dos escribas. E em relação à viúva, ela vira exemplo para os discípulos de como se deve ofertar a Deus. Isso aqui é uma coisa tremenda, porque nós vemos que a avaliação de Jesus ela é diferente das dos homens. Jesus ele avalia a nossa doação de acordo com os pensamentos e intenções do nosso coração, e não pela quantidade que nós doamos. Por isso que a avaliação e a recompensa de Jesus ela pode muitas vezes nos surpreender. Lucas, no capítulo 13, no versículo 30, Jesus vai dizer assim, ó: contudo, há últimos que virão a ser primeiros, e primeiros que serão últimos. Eu quero dizer uma coisa para vocês, meus irmãos, que Cristo ele não olha para a quantidade que você pode ofertar. E isso aqui eu não estou falando nem em questão financeira. Cristo ele não está se importando com a quantidade financeira que você pode ofertar, mas ele está preocupado com a qualidade da sua oferta, a motivação da sua oferta. O que os escribas e os fariseus tinham para ofertar para Jesus era hipocrisia e falsa espiritualidade. Mas o que a viúva tinha para ofertar para Jesus era, vai dizer o versículo 44, era tudo o que ela possuía e todo o seu sustento. E aqui eu quero terminar fazendo algumas aplicações, e a primeira é o seguinte: como que você tem ofertado a Deus ultimamente? O verso 44, como eu acabei de dizer, ele diz que a viúva ela ofertou tudo quanto possuía e todo o seu sustento. E o que a viúva ela tinha que ela ofertou? Vocês lembram? O que ela possuía que ela ofertou? 2 moedinhas que não valiam praticamente nada. Mas ela ofertou. Eu pergunto para vocês, ela não poderia ter dado uma moeda e ficado com a outra? Ela não poderia ter chegado lá no gasofilácio e falou: poxa, eu só tenho essas 2 moedas aqui. Acho que eu vou dar uma de oferta e a outra eu vou ficar para eu comprar uma bala, porque literalmente eu acho que era o que valia essa moeda, né? Comprar uma bala. Ela podia ter feito isso, ter dado uma moeda de oferta e ter guardado a outra. Não seria muito?
mas seria alguma coisa que ela teria para ela. E eu digo para vocês, muitas vezes é o que acontece com os cristãos do nosso tempo. Nunca entregamos tudo a Deus. Sempre nós retemos alguma coisa, alguma parte da nossa oferta para nós mesmos. Você já parou para pensar isso aí? Que parte das nossas vidas, ou das nossas atividades, ou de nós mesmos, nós estamos retendo de Deus? Será um tempo de oração? Será a leitura da palavra de Deus? No nosso trabalho, até que ponto Deus ele se encontra no nosso trabalho, no nosso lazer, na comunhão na igreja? O que nós temos retido de Deus, das nossas vidas e de nós mesmos? Eu digo para vocês que a verdadeira oferta a Deus, ela exige sacrifício. Vocês lembram da oferta? Quando eu falo de oferta, eu lembro de duas passagens no Antigo Testamento, que era a oferta de Caim e de Abel. Um ofertou daquilo que tinha, daquilo que sobrou da sua lavoura, e o outro ofertou das primícias, né, ali do seu rebanho. E eu lembro também de Abraão, quando foi pedido o sacrifício do filho dele, o Isaac. E eu digo para vocês, a verdadeira oferta a Deus, ela exige um sacrifício. Outra coisa, para a gente terminar, para dizer para vocês que vocês tenham em mente que Jesus ele é o nosso grande mestre, né? Ele é quem deve receber os holofotes do mundo. João Batista vai dizer ali no livro de João, capítulo 3, versículo 30, ele diz assim, ó, convém que ele cresça e que eu diminua. Aí eu pergunto para vocês, quando o mundo olha para você, eles conseguem ver Cristo brilhando em ti? Se hoje alguém olhasse para você, o que ele veria? Ele conseguiria ver a face do Senhor Jesus brilhando na sua face ou no seu corpo? Ou o seu próprio brilho está sendo capaz de ofuscar o brilho de Deus em você? Ou é você que busca os holofotes e não coloca Deus onde ele deve estar? Eu não quero que você responda para mim não, mas eu quero que você pense nisso e dê uma resposta para você mais tarde sobre isso. Porque como disse Paulo vai dizer em Romanos no capítulo 11, no versículo 33, porque dele e por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Que Deus abençoe vocês e que Cristo possa reinar e brilhar no nosso corpo. Que ele possa ser o centro dos holofotes e não nós. Amém? Vamos orar. Senhor Jesus, mais uma vez estamos aqui, Senhor, em Tua presença e eu quero Te agradecer, Senhor, por mais esse momento de qualidade, Senhor, por mais esse tempo, Senhor, na Tua presença, para nós podermos Te buscar, Te adorar, engrandecer ao Teu nome, que é digno, Senhor, de toda honra, toda glória e todo louvor. Senhor Jesus, eu quero Te pedir perdão, Pai, se muitas vezes me coloquei à frente de Ti, Senhor, se muitas vezes busquei, Senhor, os holofotes, a fama, o sucesso e deixei o Senhor de lado, Pai. Eu quero Te pedir que o Senhor tenha misericórdia de mim, Senhor, e que o Senhor cresça, Senhor, na minha vida, Pai, e que eu diminua, Pai. Senhor, que nós possamos entender que o Senhor é o grande mestre, que o Senhor deve ficar em evidência, que o Senhor deve aparecer em nós, Senhor Jesus. Senhor, eu Te peço que o Senhor abençoe a nossa vida, cuida, Senhor, de nós, das nossas famílias, cuida, Senhor, das nossas áreas, Pai, profissional, financeira, espiritual, que o Senhor esteja conosco todos os dias da nossa vida, brilhando, Senhor, em nós, que o mundo possa olhar para nós, Senhor, e possa ver a Tua face resplandecendo, Senhor, na nossa face. Essa é a minha oração, em nome de Jesus. Amém.